turminha! Bom, hoje em português nós vamos falar sobre o uso do tio e da cedilha. Abram o livro de português na página 74, tá? Bom, nós já aprendemos que dois acentos, o acento agudo e o acento circunflexo. Porém, o que nós vamos aprender hoje não é um acento. O tio, ele não é um acento. O tio, ele é um sinal gráfico. Ele faz com que a vogal A e a vogal O fiquem com um som nasal. Eles fazem com que o sonzinho do A e do O saia do nariz. Então, o tio, a função do tio é tornar aquela sílaba nasalada. Ou seja, ele faz com que a pronúncia daquela sílaba seja pelo nariz. Então, quando eu falo maçã, sã, se eu tampar o meu nariz, eu vou sentir uma coceirinha aqui em cima por conta do som nasal que o tio proporciona, tá? Então, olha só, vamos colocar o dedinho no nariz e nós vamos falar 3 palavrinhas que tem o tio, tá bom? Então, coloca a mão no nariz. Avião, avião, maçã, fala maçã e coloca o dedinho no nariz, maçã e peão. Vocês sentiram a coceirinha que acontece aqui no nariz? Então, porque o tio, ele faz com que a vogal A e a vogal O assumam o som nasal, assumam a nasalidade, tá bom? Não existe nenhuma outra vogal que use o tio, é só o A e o O, tá bom? O tio não é um acento, ele serve para indicar a nasalidade e na língua portuguesa apenas pode acompanhar as vogais A e O. Vamos continuar. Veja alguns casos de plural em palavras que o tio é usado. Então, quando eu quero falar sobre mais de um elemento, eu utilizo o plural. E em palavras que tem tio, o plural ele é feito de várias formas. Ele não tem uma forma só de plural. Ele tem várias formas. Então, nós temos que ter atenção na hora de fazer o plural das palavras que possuem o tio, tá? Aqui tem alguns exemplos. Maçã, maçãs, peão, peões, irmão, irmãos, capitão, capitães. Só que nós vamos falar sobre o número do substantivo, né? O singular e o plural, mais para frente. A tia agora só quis mostrar para vocês as palavras que possuem o tio e que nós pronunciamos e escrevemos de formas diferentes, tá bom? De acordo com a necessidade, como nós vimos aqui. Todas essas palavras, o plural é aplicado de forma diferente. Então, prestem atenção. Quando vocês forem escrever o plural de alguma palavra que possui o tio, pronuncie a palavra antes, para que vocês façam da maneira correta, tá bom? Então, lembrando, o tio, ele não é um acento, ele é um sinal gráfico e ele faz com que as vogais A e O fiquem com o som nasal, com o sonzinho que vem do nariz, tá bom? Vamos continuar. Agora vamos falar sobre outro sinal, que é a cedilha. A cedilha é usada embaixo do C, antes das vogais A, O e U. Por quê? Na família do C, nós temos 2 sonzinhos diferentes. Ó, vamos falar a família do C? K, Sé, Si, Có, Cu. Tá vendo? Que nós temos som diferente dentro da família do C? O Sé e o Si, eles já têm um som semelhante ao som do S. Já o K, Có, Cu, não, eles possuem outro som. Então, para que o K, Có, Cu tenha um som semelhante ao do S, nós usamos a cedilha. Então, a cedilha, ela faz com que o K, Có, Cu vire Sá, Só, Su. Por isso que nós não usamos a cedilha acompanhada do E e do I, porque não precisa. Porque o Sé e o Si, ele já tem esse som, então não precisa usar cedilha, tá bom? Então na palavra cidade, o Si é com C, na palavra cebola é com C, eu não preciso usar cedilha
porque o C ele já tem esse sonzinho semelhante ao do S, tá? Então a gente só usa cedilha antes do A, do O e do U. E outra coisa muito importante, não se escreve início de palavra com C cedilha, tá bom? Então vamos lá. A cedilha é aquele sinal que aparece embaixo da letra C. Só usamos o C cedilha antes de A, O, U. Então aqui eu tenho alguns exemplos. Açúcar, caçador, poço, tá vendo? Bom, espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, anotem do ladinho aí do livro. E quando a gente se encontrar lá na plataforma, a gente tira as nossas dúvidas, tá bom? Mas não esqueçam, C cedilha apenas antes do A, O e U. E o tio só é usado em cima do A e do O, tá bom? Um beijo e bom estudo!